Olá, eu sou Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo e antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo que talvez ninguém nunca tenha parado para te explicar com profundidade espiritual. Existe uma razão pela qual alguns homens na Bíblia permaneceram de pé quando tudo ao redor deles caiu. Existe um segredo silencioso por trás da firmeza espiritual de homens como Daniel, e esse segredo não estava no talento, não estava na posição, não estava na inteligência, nem mesmo na coragem natural. Estava na vida de oração. Daniel não era apenas um homem que orava quando precisava. Ele era um homem que vivia em oração, e é exatamente por isso que ele orava 3 vezes ao dia. Não por religiosidade, não por tradição vazia, mas por sobrevivência espiritual, por comunhão constante, por dependência absoluta de Deus. E quando Billy Graham falava sobre oração, ele sempre dizia que oração não muda Deus, oração muda o homem. E quando o homem muda, o mundo ao redor dele começa a ser transformado. Daniel entendia isso profundamente. Ele vivia em uma geração corrompida, em um sistema pagão, cercado por ídolos, pressões políticas e ameaças de morte. Ainda assim, a Bíblia diz que nele não se achava nenhum erro, nenhuma falta, porque ele era fiel ao seu Deus. E essa fidelidade não nasceu no dia da cova dos leões. Ela nasceu no quarto fechado, no joelho dobrado, na disciplina espiritual diária que ninguém via, mas que sustentava tudo o que todos viam. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele sabia que, sem oração, sua identidade seria engolida pela Babilônia. Ele sabia que, se não falasse com Deus constantemente, começaria a ouvir demais o mundo. E Billy Graham alertava que uma das maiores tragédias da fé moderna é que muitos querem os resultados da oração sem o compromisso da oração. Querem livramento sem intimidade, querem vitória sem relacionamento, querem testemunho sem altar. Daniel nos confronta porque ele não negociou sua vida espiritual. Mesmo quando a oração se tornou crime, mesmo quando o decreto foi assinado, mesmo quando o perigo era real. A Bíblia não diz que Daniel começou a orar, mas para impressionar Deus. Ela diz que ele continuou orando como costumava fazer antes, porque a oração para Daniel não era um plano de emergência, era um estilo de vida. E é aqui que o Espírito Santo começa a nos confrontar profundamente, porque muitos só oram quando o leão aparece. Mas Daniel orava antes do leão, durante o leão e depois do leão. Billy Graham dizia que quem aprende a buscar a Deus em tempos de paz permanece firme em tempos de guerra. Daniel entendia que a oração da manhã alinhava sua mente com o céu, que a oração do meio do dia renovava suas forças espirituais e que a oração da noite entregava sua alma completamente nas mãos de Deus. Não era repetição mecânica, era relacionamento vivo, era comunhão, era dependência. E é por isso que, quando a Babilônia tentou mudar seu nome, sua cultura, sua alimentação e sua fé, ela falhou. Porque quem ora regularmente não perde a identidade espiritual. Quem ora constantemente não se curva facilmente. Quem mantém uma vida de oração sólida pode até ser lançado na cova, mas nunca será abandonado por Deus. Billy Graham sempre ensinou que oração não é apenas falar com Deus, é aprender a ouvir Deus. E Daniel tinha essa sensibilidade espiritual porque separava tempo diariamente para estar na presença do Senhor. Isso nos confronta, porque vivemos em uma geração que diz não ter tempo para orar, mas passa horas distraída com tudo aquilo que não edifica. Daniel tinha responsabilidades políticas enormes. Governava uma província inteira. Tomava decisões complexas, mas nunca usou a ocupação como desculpa para negligenciar a oração. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, mais profunda era sua vida de oração. Ele sabia que liderança sem oração se torna arrogância e que sucesso sem Deus se transforma em ruína. Billy Graham dizia que, se você quer saber quão forte alguém é espiritualmente, observe sua vida de oração no secreto, não no público. Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele entendia que o coração humano se desvia facilmente se não for
constantemente realinhado com Deus. Ele sabia que a alma precisa ser ajustada como uma bússola espiritual e a oração era esse ajuste diário. Quando o decreto foi assinado, proibindo qualquer oração que não fosse ao rei, Daniel não fez discursos, não organizou protestos, não tentou negociar sua fé com o sistema. Ele simplesmente subiu ao seu quarto, abriu as janelas como sempre fez e orou. Porque quando a oração é prioridade, nenhuma ameaça é suficiente para te calar. Isso revela algo poderoso. Oração verdadeira não é sobre segurança, é sobre fidelidade. Daniel não orava para ser protegido. Ele orava porque não sabia viver sem a presença de Deus. Billy Graham dizia que, quando a oração deixa de ser essencial, a fé se torna superficial. Muitos hoje querem a coragem de Daniel, mas não querem o compromisso de Daniel. Querem a intervenção divina, mas não querem a disciplina espiritual. Querem o livramento da cova, mas não querem o altar diário. Este vídeo não é para te condenar, é para te despertar. Porque Deus não está procurando perfeitos. Ele está procurando fiéis. E a fidelidade começa no secreto. Começa quando ninguém está vendo. Começa quando você escolhe dobrar os joelhos. Mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo desanimado. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele sabia que sua força não vinha do cargo, vinha do altar. Sua sabedoria não vinha do sistema, vinha da presença. Sua paz não vinha da estabilidade política, vinha de Deus. E é por isso que, quando tudo conspirou contra ele, o céu conspirou a favor dele. Porque quem honra a Deus no secreto é honrado por Deus em público. Se essa mensagem já está falando com você, eu te peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo, porque isso ajuda a mensagem a alcançar outras vidas. Escreva nos comentários: eu quero uma vida de oração como Daniel. E se inscreva no canal A Luz no Abismo, porque aqui nós não falamos de uma fé rasa. Falamos de uma fé que sustenta na cova, no fogo e na espera. Daniel não orava 3 vezes ao dia, apenas porque era um hábito aprendido na infância ou uma tradição herdada dos seus pais espirituais. Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele entendia algo que muitos ignoram até hoje. A oração não é um evento isolado. É um fluxo contínuo de relacionamento com Deus. Billy Graham ensinava que, quando a oração se torna ocasional, a fé começa a enfraquecer lentamente, quase imperceptivelmente, até que um dia a pessoa já não reconhece mais a própria frieza espiritual. Daniel sabia disso. Por isso sua vida de oração não era negociável. Quando observamos a história de Daniel com atenção, percebemos que sua disciplina espiritual precede todos os milagres que o cercam. Antes da interpretação de sonhos, havia oração. Antes da revelação de mistérios, havia oração. Antes da cova dos leões, havia oração. Isso revela um princípio eterno. Deus revela segredos àqueles que o buscam com constância, não apenas em momentos de crise. Billy Graham dizia que Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade, mas se revela progressivamente àqueles que perseveram na comunhão diária. Daniel compreendia que cada oração era como um realinhamento do coração com o céu. A mente humana é constantemente bombardeada por pressões, medos, vaidades e distrações. E se não houver um retorno frequente à presença de Deus, o coração começa a se inclinar para aquilo que domina seus pensamentos. Por isso Daniel não permitia que o dia avançasse sem que sua alma fosse ancorada novamente em Deus. Ele não orava por obrigação, orava por necessidade espiritual. Billy Graham afirmava que muitos confundem oração com palavras bonitas, mas oração verdadeira nasce da consciência da dependência. Daniel não confiava em sua posição, não confiava em sua influência política, não confiava em sua reputação impecável. Ele confiava exclusivamente em Deus. E essa confiança se manifestava na constância da oração. Orar 3 vezes ao dia era a maneira de Daniel declarar, silenciosamente, que sua vida estava totalmente nas mãos do Senhor. Existe algo profundamente confrontador nisso para a nossa geração.
Vivemos em um tempo em que muitos querem ouvir a voz de Deus sem criar espaço para ouvi-lo. Querem direção sem silêncio. Querem respostas sem intimidade. Daniel nos ensina que a voz de Deus não é percebida na pressa, mas na constância. Billy Graham dizia que Deus fala quando o coração aprende a ficar quieto diante dele, e Daniel cultivava esse silêncio espiritual todos os dias. Outro aspecto poderoso da vida de oração de Daniel é que ela não dependia das circunstâncias. Ele não orava mais quando tudo estava bem, nem menos quando tudo estava difícil. Sua oração era estável, porque sua fé era fundamentada, não emocional. Isso revela maturidade espiritual. Muitos hoje oram intensamente quando estão aflitos, mas abandonam o altar quando as coisas se estabilizam. Daniel fazia o oposto. Sua fidelidade no secreto permanecia intacta em qualquer cenário. Quando o decreto foi assinado proibindo a oração, o texto bíblico deixa claro que Daniel não reagiu com pânico. Ele não correu para se esconder, não mudou seus horários, não fechou suas janelas, não tentou disfarçar sua fé. Ele simplesmente continuou fazendo o que sempre fez. Isso mostra que sua oração não era reativa, era estrutural. A fé de Daniel não dependia da permissão do sistema, porque ela estava enraizada no céu. Billy Graham ensinava que o verdadeiro teste da fé não é o que fazemos, quando tudo é permitido, mas o que fazemos quando a fidelidade tem um custo. Daniel sabia que orar poderia custar sua vida, mas também sabia que deixar de orar custaria sua alma. Essa clareza espiritual só existe em quem anda intimamente com Deus. Quem ora superficialmente sempre negocia princípios. Quem ora profundamente sustenta convicções. A oração constante de Daniel também moldava seu caráter. Ele não era apenas um homem espiritual, era um homem íntegro. A Bíblia afirma que seus inimigos não encontraram nele nenhum erro ou corrupção. Isso não é coincidência. A oração diária purifica as intenções, ajusta o coração, confronta o orgulho e quebra a autossuficiência. Billy Graham dizia que ninguém pode permanecer muito tempo na presença de Deus e continuar o mesmo, porque a presença de Deus transforma. Daniel entendia que a oração da manhã entregava o dia nas mãos do Senhor, antes que as pressões chegassem. A oração do meio do dia restaurava suas forças antes que o cansaço o dominasse. A oração da noite entregava suas preocupações antes que o medo tentasse roubar seu descanso. Era um ciclo espiritual de dependência, renovação e descanso. Isso não era ritual, era relacionamento vivo. E aqui existe uma verdade que precisa ser dita com amor, mas com clareza. Muitos hoje vivem espiritualmente esgotados, não porque Deus se afastou, mas porque abandonaram o altar. Billy Graham dizia que a alma que não ora se torna vulnerável, confusa e facilmente influenciável. Daniel se manteve firme porque sua vida espiritual era alimentada diariamente pela presença de Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o milagre não começou ali. O milagre começou muito antes, nos dias comuns, nas orações repetidas, nos momentos silenciosos em que ninguém estava olhando. A cova apenas revelou publicamente aquilo que já estava construído no secreto. Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel nunca fechou sua boca para orar. Isso nos leva a uma pergunta que não precisa ser respondida em voz alta, mas precisa ser refletida no coração. O que sustenta a sua fé quando ninguém está vendo? Billy Graham dizia que a fé que não é nutrida no secreto não resiste no público. Daniel resistiu porque sua fé era cultivada diariamente, com disciplina, reverência e entrega total. Se você sente que sua fé está fraca, sua paz instável ou sua confiança abalada, talvez não seja falta de capacidade espiritual, mas falta de constância no altar. Daniel não tinha uma vida perfeita, mas tinha uma vida rendida. E Deus honra aqueles que o colocam como prioridade. Se esta mensagem está tocando o seu coração, não ignore esse chamado. Curta este vídeo, porque isso ajuda a palavra a alcançar outras vidas que também precisam despertar espiritualmente. Escreva nos comentários: eu escolho priorizar a oração. E se inscreva no canal A Luz no Abismo
porque aqui nós caminhamos juntos, rumo a uma fé profunda, sólida e inabalável. Daniel chegou ao ponto mais alto da sua história, não quando foi exaltado diante dos reis, mas quando permaneceu fiel no silêncio da noite, quando ninguém o aplaudia, quando ninguém o observava, quando não havia recompensa visível alguma. É aqui que a mensagem se aprofunda e se torna pessoal, porque Billy Graham sempre ensinou que o verdadeiro cristianismo não é medido pelos momentos públicos de fé, mas pela constância silenciosa de uma vida rendida a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele sabia que sem essa constância a alma começa a se dispersar, o coração começa a endurecer e a sensibilidade espiritual se perde aos poucos. Existe algo poderoso no fato de Daniel manter suas janelas abertas. Ele não escondia sua fé, mas também não a usava como espetáculo. As janelas abertas simbolizam transparência diante de Deus e fidelidade diante do mundo. Billy Graham dizia que muitos vivem uma fé de portas fechadas, escondida, tímida, condicionada ao ambiente, mas Daniel vivia uma fé de janelas abertas, visível, consistente e inegociável. Ele não precisava gritar sua fé, porque sua vida já falava por si só. Quando Daniel se ajoelhava para orar, ele estava declarando algo espiritual que o mundo não podia compreender. Ele estava dizendo que acima de qualquer decreto humano existe uma autoridade eterna. Ele estava dizendo que sua segurança não vinha do trono da Babilônia, mas do trono dos céus. Ele estava dizendo que mesmo que tudo ao redor mudasse, Deus permanecia o mesmo. E é por isso que a oração de Daniel não era desesperada, era confiante. Não era ansiosa, era firme. Não era vazia, era cheia de fé. Billy Graham ensinava que a oração verdadeira não elimina o medo automaticamente, mas fortalece a fé a ponto de o medo não governar mais o coração. Daniel certamente sentiu o peso da ameaça, mas ele não permitiu que o medo decidisse suas ações. Ele permitiu que a fidelidade decidisse, e isso é maturidade espiritual. Orar quando tudo está favorável é fácil. Orar quando orar custa algo é o que revela quem realmente confiamos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o céu já estava em movimento. A oração não impediu a cova, mas garantiu a presença de Deus dentro dela. Isso é algo que Billy Graham enfatizava constantemente. Deus nem sempre nos livra da prova, mas sempre nos sustenta dentro dela. Daniel não entrou naquela cova sozinho, porque sua vida de oração havia construído um relacionamento tão profundo com Deus que a presença divina se manifestou onde ninguém esperava. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso não foi improviso. Isso foi resposta de uma vida inteira de comunhão. Daniel não precisou aprender a confiar em Deus dentro da cova, porque ele já confiava antes dela. E essa é uma das maiores lições espirituais que podemos aprender. A fé que nos sustenta nos momentos extremos é construída nos dias comuns, repetitivos e aparentemente insignificantes. Billy Graham dizia que muitos querem um milagre momentâneo, mas Deus está mais interessado em formar um caráter eterno. Daniel não buscava milagres, buscava Deus. E quando buscamos Deus acima de tudo, os milagres se tornam consequência, não objetivo. A oração de Daniel não tinha como foco mudar circunstâncias, mas manter comunhão. E exatamente por isso, as circunstâncias acabaram sendo transformadas. Existe também uma revelação profunda no fato de Daniel manter sua rotina de oração mesmo após o livramento. Ele não usou o milagre como ponto final da sua fé. Ele continuou vivendo da mesma forma, com a mesma disciplina espiritual, com a mesma reverência, com a mesma dependência. Isso revela que sua fé não era movida por eventos extraordinários, mas por um relacionamento constante. Billy Graham alertava que uma fé que só cresce em momentos de crise se torna instável quando a crise passa. Daniel não caiu nesse erro. Ele não relaxou no altar depois da vitória. Ele permaneceu fiel porque entendia que a oração não é um meio para alcançar algo, mas um fim em si mesma, um encontro diário com Deus. E agora essa mensagem se volta diretamente para você.
Talvez você esteja esperando um grande sinal para começar a orar com mais constância. Talvez esteja esperando uma crise, um problema, uma dor. Daniel nos ensina que o momento de fortalecer a vida espiritual é agora. No dia comum, no dia silencioso, no dia em que aparentemente nada está acontecendo. Billy Graham dizia que o maior erro espiritual é adiar a intimidade com Deus, achando que haverá um momento melhor no futuro. Se você deseja uma fé firme, uma mente em paz, um coração alinhado com o céu e uma vida que glorifique a Deus em qualquer circunstância, a resposta continua sendo a mesma: uma vida de oração constante, sincera e perseverante. Não uma oração vazia de palavras, mas cheia de entrega. Não uma oração mecânica, mas relacional. Não uma oração ocasional, mas diária. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele sabia que cada dia precisava ser consagrado, porque cada decisão precisava de direção, porque cada passo precisava da presença de Deus. E o mesmo princípio continua válido hoje. O mundo mudou, os sistemas mudaram, as pressões mudaram, mas a necessidade de oração permanece exatamente a mesma. Billy Graham resumiu isso de forma simples e profunda, quando disse que a oração é o fôlego da alma. Uma alma que não ora começa a sufocar espiritualmente sem perceber. Mas uma alma que ora encontra descanso, direção e força mesmo nos dias mais difíceis. Que esta mensagem não termine apenas como um vídeo assistido, mas como um chamado atendido. Que você não apenas admire a fé de Daniel, mas decida construir uma vida de oração como a dele. Que você não apenas se emocione com a história, mas transforme sua rotina espiritual a partir de hoje. Se esta série falou com você, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva nos comentários: eu escolho uma vida de oração constante. E se inscreva no canal A Luz no Abismo, porque aqui nós não buscamos uma fé superficial. Buscamos uma fé que permanece firme na cova, no silêncio, na espera e na vitória. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza a uma vida profunda de intimidade com Ele, assim como fez com Daniel. E que a sua oração diária seja o alicerce de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. E agora vamos entrar em um momento de oração. Pai eterno e Deus soberano, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, humildade e um coração aberto, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada podemos e nada conseguimos sustentar. Assim como Daniel, nós confessamos que precisamos aprender a viver uma vida de oração constante, não apenas quando o perigo aparece, não apenas quando a dor aperta, mas todos os dias, nos momentos silenciosos, nos dias comuns, nos instantes em que ninguém vê, mas o Senhor vê. Senhor, ensina-nos a dobrar os joelhos antes que a crise nos obrigue a fazê-lo. Ensina-nos a buscar a Tua face antes que a cova se apresente diante de nós. Dá-nos um coração fiel que não negocia a comunhão contigo, uma mente alinhada com o céu e um espírito sensível à Tua voz. Que a oração deixe de ser um hábito ocasional e se torne o fôlego da nossa alma, a base da nossa fé e o lugar onde encontramos descanso, direção e força. Assim como fizeste com Daniel, fortalece-nos para permanecermos firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos moldar, nos pressionar ou nos calar. Dá-nos coragem para manter as janelas do coração abertas diante de Ti, mesmo quando a fidelidade tem um preço. Que não sejamos movidos pelo medo, pelas ameaças ou pelas circunstâncias, mas pela confiança absoluta no Teu caráter, na Tua soberania e no Teu amor que nunca falha. Senhor, fecha a boca de todo leão que se levanta contra a nossa fé. Fecha a boca do medo, da ansiedade, da dúvida e do desânimo. Envia os Teus anjos para guardar nossa mente, nosso coração, nossa casa e nosso caminho. Que mesmo quando formos lançados em vales escuros, possamos sentir a Tua presença nos sustentando, nos protegendo e nos lembrando que nunca estamos sozinhos. Perdoa-nos pelas vezes em que negligenciamos o altar, pelas vezes em que trocamos a Tua presença por distrações,
pelas vezes em que confiamos mais em nossa força do que na tua direção. Renova em nós o desejo sincero de te buscar todos os dias, pela manhã, ao longo do dia e ao deitar, entregando cada passo, cada decisão e cada preocupação em tuas mãos. Que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas de vida. Que a nossa oração não seja vazia, mas cheia de entrega. Que a nossa caminhada contigo seja constante, profunda e verdadeira. E que, assim como Daniel, sejamos conhecidos não pelo medo que enfrentamos, mas pela fidelidade com que caminhamos diante de ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos guarda na entrada e na saída, no dia e na noite, hoje e para sempre. Recebe esta oração como um ato de entrega, confiança e dependência total. Em nome de Jesus nós oramos, confiamos e descansamos. Amém. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.